E agora convidamos, então, para subir ao palco a escritora Marlete Cardoso, que vai conversar com os estudantes e vai trazer aí a história baseadas em aldeias reais. Marlete é nascida em Itajaí, reside desde menina em Joinville, onde se formou em pedagogia e fez pós-graduação em interdisciplinaridade na Univille. Foi professora até aposentar-se. É membro da fundadora da Confraria do Escritor e Associação das Letras. Escreveu Filhos do Caminho, além de outros contos e crônicas para antologias e obras infanto-juvenis. Pesquisadora da cultura indígena, indigenista, voluntária dessa experiência, parte sua inspiração para obras como Coração Guarani, Macacos na Teia e Eu Sou uma Pessoa, todos da editora Areia, e História baseada em aldeias reais, da Paulus Editora. No palco com vocês, Marlete Cardoso. Vou quebrar o cerimonial só um pouquinho. Faltou um registro. Rapidão, nós vamos, essa turma com os livros, vir aqui fazer uma foto com o reitor. Perdoe o atrapalho, Marlete, mas foi uma questão que nós precisamos fazer. Vem, Marlete, vem, desce junto. Pessoal, um pouquinho de paciência, é só uma foto. Eu estava comentando com a Lisandra, e é Marlete para cima, e é Marlete para baixo. Mas tudo bem. Bom dia, gente. Eu quero começar testando com vocês a imaginação de vocês. Antes de mostrar umas imagens que eu tenho ali do livro. Eu quero testar o seguinte, vocês conseguem imaginar um navio? Um navio bem antigo. Um navio bem antigo, bem antigo. Um navio que trouxe os primeiros colonizadores para o Brasil. Era bem antigo. E sabe quanto tempo ele ficava no mar navegando? Mais ou menos 3 meses. Ficava 3 meses, saiu de Portugal, andou, quer dizer, navegou. E durante esse tempo, gente, não pensem que tinha cama para eles dormirem, porque não tinha banheiro. Eles tinham que entrar no navio e levar as próprias cobertas, levar roupa, porque era bem difícil. E também não tinha chuveiro, eles só tomavam banho de chuva, quando chovia. Dormiam todos juntos, muitos enjoavam. Então, vocês podem imaginar que não era um navio assim, né, como o dia de hoje. Era um navio bem estranho. E foram estes homens que 3 meses depois, estando num navio, tomando água ruim, comendo comida ruim, dormindo mal, com medo dos monstros do mar, porque eles achavam que no mar tinha monstros, foram estes homens que chegaram no Brasil. E quando eles chegaram, vocês acham que eles estavam bem bonitinhos? E estavam muito feios, coitados. Estavam muito barbudos, estavam sujos e estavam doentes.
Foram esses os primeiros que chegaram aqui. E eles chegaram assim e viram aquela praia tão linda. Meu Deus, terra firme! Terra firme. Quem lembra o nome dos 3 navios que chegaram no Brasil? Quem que lembra? Alguém lembra? Pode falar. Ouvi Santa Maria? Santa Maria, quem era a outra? Nina. E a outra? Santa Maria, Pinta e Nina. É isso que a gente aprende nos nossos livros de história, né? Então, essas 3 naus chegaram e quando eles viram aquela praia, eles ficaram encantados. E eles ficaram mais encantados ainda quando eles viram que tinham pessoas vivendo ali, porque eles achavam que ali era o fim do mundo, que ali não tinha mais nada. Mas tinha pessoas. E que pessoas eram essas? Os índios, que eles acharam que eram índios, né? Eles deram os nomes de índios, né? É porque eles acharam que estava na Índia. Ah, chegamos na Índia, então esses devem ser os índios. Eles nem sabiam que estavam no Brasil, que eles iam descobrir essa maravilha de terra, né? Só que aí os indígenas que estavam lá viram aquelas pessoas chegando doentes, cansadas, com fome. E isso eu conto nesse livro aí que vocês têm na mão, o História Baseada em Aldeias Reais. Eles viram chegando esses homens e ficaram com pena desses homens. E eles fizeram, sabe o quê? Ensinaram a se alimentar, foram buscar comida para eles comerem, porque os coitados estavam muito cansados, ensinaram a pisar na mata, ensinaram a conhecer os animais e as plantas. E com o tempo as coisas foram ficando difíceis para os indígenas, né? Porque daí aqueles homens que chegaram acharam que eles podiam ser utilizados para plantar, para cortar árvores, essas coisas todas que a gente conhece. E essa é a história que a gente conhece, ou parte dela, né? Isso é o que está escrito nos nossos livros de história. E, como eu coloco ainda no livro, foram os juruás que escreveram os livros de história. E quem são os juruás? Somos todos nós. Todo mundo que não é índio, todo mundo que não é indígena é juruá, na linguagem dos guaranis, né? Então, agora que nós já imaginamos como esses homens chegaram, como esses homens foram recebidos pelos indígenas, vamos um pouquinho mais para frente, vamos na nossa imaginação um pouquinho para frente e vamos imaginar agora, eu vou contar uma história que eu descobri e que é interessante e que é assim. Houve um tempo em que os indígenas eram colocados num lugar, né? Eles eram colocados num, tipo assim, uma casa bem grande, e ali eles eram ensinados. Eles eram ensinados com os nossos costumes, mas as pessoas são diferentes, né? Cada uma tem os seus costumes. E eles eram ensinados com os nossos costumes. E eles estavam lá, e essa casa era administrada, essa casa grande onde eles moravam e trabalhavam, por padres. E chegou um dia, e tinha lá muitos padres, e tinha muitos indígenas que moravam lá. E chegou um dia, chegaram 2 fazendeiros nesse lugar, e os indígenas reconheceram aqueles 2 fazendeiros. Eles disseram, mas olha, esse fazendeiro aí é aquele que já fez muito mal para os indígenas, que nos persegue. E ficaram de olho neles. Aí ficaram de olho e os padres, não sabendo disso, convidaram os fazendeiros para almoçar junto. E para o indígena, quem come junto é irmão. Daí a coisa não ficou boa não. Aí aconteceu o seguinte, os indígenas esperaram os fazendeiros almoçarem e depois pediram para ver as armas deles. Deixa a gente ver as suas armas. Eles falavam bem errado, assim, né? Os fazendeiros deixaram, achando que eles já estavam civilizados. Quando os indígenas pegaram as armas deles, guardaram as armas e, pau, bateram um monte em todo mundo. Os indígenas bateram nos fazendeiros, bateram até nos padres. E
o cozinheiro estava lá na cozinha e de repente ele escutou aquela gritaria de gente lá, né, sendo espancada pelos indígenas. Aí o cozinheiro correu. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando ele chegou lá, o indígena disse assim para o cachorro, que era bem violento, assim, vai lá e pega o cozinheiro. O cachorro correu atrás do cozinheiro, correu. O cozinheiro correu para o mato e quando o cachorro chegou perto do cozinheiro, não fez nada, porque era o cozinheiro que dava comida para ele. E daquela casa toda, ele só cheirou a mão do cozinheiro e voltou. E daquela casa onde estavam os indígenas e os padres, o único que não apanhou, quem foi? O cozinheiro. Só o cozinheiro que não apanhou naquela história. Então, foi um tempo muito difícil em que um tinha medo do outro. Os indígenas tinham medo dos brancos, né? E os brancos tinham medo dos indígenas também. Tem uma outra história, essa é uma história do livro do Darcy Ribeiro. Tem uma outra que é interessante também, em que estava passando um tempo em que os indígenas eram muito caçados. Aí eles bolaram uma ideia para fazer as pazes com aqueles fazendeiros que eram muito violentos. Eles davam espingardeada mesmo nos indígenas. Eles bolaram uma ideia, vamos fazer alguma coisa para eles entenderem que nós não queremos mais briga. Os indígenas pensaram, vamos fazer alguma coisa. Sim. Aí chegou um dia em que um deles estava sozinho e ia atravessando uma ponte. E lá embaixo era um rio bem caudaloso. Ele estava, o fazendeiro, atravessando a ponte. De repente, quando ele olhou na frente dele, um indígena. Ele se assustou. Ele estava sozinho e ficou com medo. Quando ele olhou para trás da ponte, no outro lado, indígena também do outro lado. Aí ele, e agora eu morri, né? Eles vão agora. Aí um deles começou a atravessar a ponte com o braço levantado assim para trás, com alguma coisa bem pesada atrás, um índio. Aí veio um indígena bem forte. Aí ele veio atravessando a ponte assim, veio. Quando chegou bem pertinho do fazendeiro, ele tirou a mão para trás. E o que tinha atrás? Um trançado cheio de frutas. Que eles estavam cansados de brigar e eles não queriam mais briga. Aí eles entregaram as frutas para o fazendeiro e o fazendeiro entendeu. É hora de fazermos as pazes e de não brigarmos mais. Claro que essa é uma história, né? Então, durante muito tempo, teve muito medo de um lado, muita desconfiança do outro e algumas coisas duram até hoje. Mas eu queria saber se vocês já foram em alguma aldeia aqui. Alguém já foi? É bem interessante. Eu vou mostrar agora algumas imagens, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho das nossas aldeias aqui da região, tá? E eu vou comentar um pouquinho, bem rapidamente, porque eu sei que vocês estão com pressa de ver a feira, né? Estão? Estão. Alguns assim. Então tá. Então, esse é um livro que foi publicado pela editora Paulus. Saiu no final do ano passado, eu estou lançando agora na feira, né? E as ilustrações são de Vanessa Ribeiro, os desenhos que vocês vão ver aqui, as fotos não, mas os desenhos são de Vanessa Ribeiro, que é uma indígena guarani que mora no Rio de Janeiro e ela é ilustradora. Numa aldeia que aos poucos a cidade invade, vive um povo guarani. É dessa maneira leve, como quem entra num lugar muito especial que eu começo. Porque eu acho bem legal entrar de leve na casa das pessoas, no coração das pessoas. Indígenas guarani, numa celebração recente, aqui pertinho de Joinville. Bem pertinho de Joinville, na aldeia Pindotã. Essa é uma imagem do livro. Então, nessa aldeia leve, que tem passarinho, que tem cachorro, gato, galinha, pintinho, tudo solto, tudo vivendo em harmonia. Uma casa de reza. Então, para quem pensa que o indígena precisa ser evangelizado, ele já é bastante espiritualizado.
Então, quando a gente diz assim, ó, eu faço parte da pastoral indigenista, tem gente que diz, mas vocês ainda vão evangelizar os índios? Não, a gente vai lá respeitar a cultura deles e ajudar no que a gente possa ajudar, no que a gente consiga, tá? Essa é uma imagem da aldeia Piraí, e a aldeia Piraí, ela fica próxima de uma fazenda, de uma plantação de arroz, e às vezes escorre veneno para o rio, né? E daí acaba que o rio fica imprestável, né, para os indígenas. A aldeia Pindotã, o Y na cultura, lá nessa linguagem a gente lê, uma indígena me explicou como se a gente tivesse levado um soco no estômago, assim, ó, Pindotã. Aldeia Pindotã, aqui preparando o terreno para plantar aipim, e eles fazem um tipo diferente de roça, é diferente da gente. Eles não limpam tudo e vão plantando. Eles limpam um pouco e vão plantando um pouco, deixando um pouco de mato também, que o mato também é importante. É o que a gente chama de agrofloresta, tá? Outra imagem da aldeia Pindotã. Percebam que tem casas, as casas são diferentes, né? Tem casa de... Eu coloco isso no livro também. Tem casa de tijolo, tem casa de barro, tem casa de madeira. E os tetos também são diferentes. Telha, aquela ali que eu esqueci, que cobre as casas e não tem aqui perto. O zinco, né? Eternite. Aqui, ó. Essa é a aldeia Ivaporu, e eles estão nessa imagem, eles estão construindo a casa de cultura deles. E olhem ali aquele alemãozinho ali, estão vendo? Estão vendo? É um alemãozinho ali no meio dos indígenas, será? Olha ali. Ele tem um irmão e os dois são assim, branquinhos, são indígenas sim, é porque eles são albinos. Então, esse indígenazinho também está no meu livro. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Então, isso aqui eu coloquei porque eu acho importante a gente pensar que... Tem gente que diz assim, mas os índios discriminam, eles matam quem nasce doente. Não é? As coisas que a gente ouve cada coisa. Mas não é verdade, tá? Eles gostam muito dos filhos, eles vivem com os filhos por perto. Ó, indígena lava roupa também. Tem gente que diz que eles não lavam. Eles lavam roupa também. Olha que varal bonito, não é? Da Jabuticabeira. Ó, aldeia Iacamporã, que é de Garuva, a casa deles, uma das casas. Opa. Essa aldeia aqui, essa imagem é bem antiga, não é recente, tá? Essa imagem é da aldeia Taquatã, de quando eles começaram a vir para cá novamente, ocupar a terra que já era deles. Então, quando eles começaram a voltar, a pastoral indigenista fez um grande movimento para poder suprir algumas coisas que eles precisavam, né? Então, colchão, cobertores, comida, e o lugar está ficando muito lindo, tá? É a aldeia Taquatã, na região do Castelo dos Bugres. Essa aldeia é a única aldeia que tem aqui em Joinville agora, tá? A única aldeia Guarani de Joinville é a Taquatã, no Castelo dos Bugres. Aqui fazendo plantação de mudas. Estão vendo que eles estão todos de gorrinhos? É que eles tinham ganho os gorrinhos naquele dia, tá? Por isso, e era frio, aí eles estão com os gorrinhos indo fazer plantação de mudas. Uma imagem do livro. Esses meninos são Lucas Caraí, o indígena, e o menino chama Rafael. Eu sei que Lucas e Rafael são nomes comuns, né? Então, por isso até que eu usei esses nomes. E por que Lucas Caraí? Porque os indígenas, eles têm um nome na certidão de nascimento
e outro nome lá que eles recebem lá da cultura indígena, que eles recebem no dia do batismo deles, dentro da aldeia, pelo pajé, pelas lideranças da aldeia. Eles recebem um nome lá, e esse nome para eles é sagrado, eles não gostam de falar. Se vocês perguntarem para uma criança indígena ou para um adulto, como que é teu nome? Como é que é o teu nome indígena? Ele não vai gostar de falar. Ele vai falar Roberto, Paula, Juliana, que é o nome que está lá na certidão de nascimento deles, que eles receberam, tá? Então, não tem importância, isso para nós não tem tanta importância, se eles, né? Mas, aí aqui é o Lucas e o Rafael, que é mais escurinho que o indígena, estão vendo? Isso, já viram essa placa por aí em algum lugar? De terra protegida? A terra indígena, né, deveria ser protegida, né? Mas às vezes ela é invadida também. E aqui, pertinho de Joinville, também acontecem invasões, tá? Ó, essa é uma imagem do livro, que foi uma invasão que aconteceu numa outra aldeia, e a gente reproduziu ali, ficou bem lindo no livro. A gente reproduziu essa invasão, porque, infelizmente, ainda é o que acontece, tá? A gente acha assim que índio não precisa de tanta terra, né? Mas eles estão cuidando da natureza para a gente. É isso que nós deveríamos entender. Eles têm um papel muito, muito importante na nossa vida mesmo, na nossa casa comum, que é o planeta Terra, né? Então, ninguém fala, por exemplo, que uma pessoa, quando é um grande fazendeiro, que ele tem, nossa, muitos hectares de terra. Não, ninguém diz, nossa, ele tem muitos. Mas quando é uma família indígena que tem, meu Deus, para que tanta terra, né? Ó, as mulheres indígenas não gostam de se separar dos seus filhos pequenos. Então, quando a gente vir no centro e a gente vê eles, as mulheres com o bebê, às vezes com uma criança um pouquinho maior, ela não trouxe para a cidade para fazer chantagem conosco. Ela trouxe porque eles não se separam dos filhos pequenos, tá? Então, as mulheres indígenas estão sempre com eles por perto. Tu tá me deixando bem bonita, Nilson, aí? Olha lá, vou te cobrar, hein? O modo de ser criança indígena, eu tinha colocado criança indígena Guarani, mas eu tirei o Guarani porque ontem estava aqui uma família Xoclém, que é uma outra etnia, e eu fiquei olhando a menina e eu pensei, qual que é a diferença dessa menina Xoclém para uma menina Guarani? Fui correndo tirar o Guarani dali, porque criança, né, que nesse caso criança indígena, é bem parecidas mesmo. Olha ali. Esse menino pequenininho ali, o alemãozinho, é irmão daquele que eu falei para vocês, do albino. No livro eu dou para ele o nome de Cauê, que eu achei que era um nome mais indígena, assim, para representar que ele é indígena, sim. Ele é filho de pai e mãe indígena. Essa imagem eu gosto muito. Tá acabando? Essa imagem é da professora da história conversando com os alunos, contando a história daqueles índios que eu comentei com vocês, que chegaram e que viram os homens chegando bem sujos. Ela, nessa imagem aqui, ela está contando aquela história. Essa mulher é cacica. Já ouviram falar que existe cacica? Pois existe, gente. Olha quanta coisa a gente não sabe sobre os indígenas. Essa aqui se chama Andréia. Eu estou usando a imagem dela sem pedir licença para ela, então não tira foto agora. Ela aqui, ela está com o neto dela, aquele menino é netinho dela. E ela é cacica da aldeia Tarumã. Ela tem um trabalho muito bonito na aldeia e ela sofre bastante porque ela sofre também perseguição. Então, é um trabalho bem difícil e ela tem sido uma liderança que surpreende os outros, porque daí os indígenas, os caciques homens, respeitam, escutam, sabe? Então, a gente gosta bastante. Lá em cima, uma escola Guarani, que eu também descrevo no livro,
é uma escola onde eles estão aprendendo a tecer com aquelas folhas ali grandes, e ali eles estão usando barbantes, né? Aí eu ensino até a fazer uma peteca nesse livro, hein? E aqui embaixo é da aldeia de Garuva, da Taquatã de Garuva. É Taquatã? Acho que é. Outra imagem do livro, porque tem 2 professoras. Tem uma professora que fala guarani com as crianças e uma professora que fala em português, como nós estamos conversando aqui. Então, a professora indígena, estão vendo? Ela está amamentando um bebê no meio da sala de aula, dando aula com o bebê mamando. Eu vi isso numa aldeia, eu pensei, mas que coisa incrível, onde mais que a gente vai ver isso? Uma mulher dando de mamar e dando aula? Pois estava lá. E todo mundo estava aprendendo na boa, e ela conversando. E daí, mas isso vai ter que entrar também. Então, é mais uma coisa para enriquecer. Aqui algumas ações que a Pastoral Indigenista realiza. Uma coisa bem interessante que eu já ia esquecer sobre os cães. Eles, se vocês forem numa aldeia, vocês vão ver bastante cães. Assim, os animais selvagens aqui na nossa região não tem mais. Gato e cachorro, tem um monte. Cachorro, principalmente. E daí a gente faz a ação de levar ração para os animais também. A ação de alimentar os cachorros. Lá do lado, nós temos ali a Helena e o Luiz, que estão aí, inclusive, né? Obrigada, meus amores. Que são da Pastoral Indigenista, ela é coordenadora da pastoral, e aqui numa ação, entregando doação de roupas também, porque daí a gente leva e eles olham se serve, se não serve, se querem, se não querem, e daí eles ficam. Senão não adianta só chegar lá, como tem gente que chega e larga lá uma sacola de roupa, e depois quer que eles usem, ou que eles, né, daí não adianta, porque daí, né, só vai gerar lixo, né? Uma campanha de miçanga que a gente fez. E aquela ali, que eu não sei se vocês estão vendo, que é de chinelo, que eles pediram chinelo. Chinelo havaiana, que eles usam, que é o que eles mais usam. Ali. E os indígenas seguem tentando proteger seu modo de vida e, através do cuidado com a casa comum, estão tentando proteger o nosso modo de vida também. Qual que é a nossa casa comum? Quem sabe? Quem sabe qual é a nossa casa comum? A terra. Oh, meu Deus, tem gente lá e olha, eu estava escondida ali, né? Desculpem, meninos. A terra é a nossa casa comum. Então, através do cuidado que eles têm, porque a gente sempre reforça, cuidar da cultura indígena ou dar visibilidade para a cultura indígena é também cuidar do meio ambiente. Uma coisa não dá para separar da outra. Né? As florestas mais bem preservadas do país são as que estão em poder das aldeias indígenas. Então, a gente não tem o mesmo olhar. Ontem ainda à noite, Ailton Krenak, que esteve aqui, né? Estou até usando uma... nem estou mostrando. Estou até usando uma pulseira igual o Krenak, vê que chique. Ontem ainda ele dizia que nós não somos todos iguais. Engana-se quem pensa que nós somos iguais. Nós somos diferentes. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua forma. Né? Não somos iguais. Já pensou que chatice se todo mundo gostasse só de bege, só de pizza, só de praia? Sempre a mesma coisa? Que chato. Né? Então, nós somos diferentes. Os indígenas são diferentes de nós. E merecem o quê? O nosso respeito pela forma de vida deles. Então, isso é muito importante e é isso que a gente tem que gravar. O que eu quero que vocês saiam daqui pensando hoje. O indígena não é mendigo. Quando ele vem para o centro, ele vem para vender o artesanato. Ele vem para pedir dinheiro também. As mulheres dizem assim, troquinho. Porque a forma delas, infelizmente, é o jeito.
de conseguirem dinheiro também. É cultural deles e talvez seja por algum tempo ainda, né? Vai mudar com o tempo, porque as culturas mudam em contato com outras culturas. A gente vai mudando, né? Então, os indígenas já estão diferentes do que eram antes e vão mudar mais. Mas, por enquanto, o nosso respeito ao jeito deles. Quando eles vêm com as crianças para o centro, não é para fazer chantagem, é porque as mulheres ficam com as crianças e a gente tem que aprender a amar a terra e respeitar quem ama a terra, porque para eles a terra não tem preço. Eles não colocam preço na terra e eles nem acham que a terra deveria ser dividida, retalhada, né? Então, é isso. E essa é uma das imagens do livro também. Tá. Essa é uma das imagens do livro também, com a qual eu encerro a minha apresentação. Eu nem agradeci no início, eu estava tão empolgada de sobe e desce, que eu nem agradeci a Paulus e a Feira do Livro pela oportunidade, e ao reitor da Univille, muito obrigada, pela oportunidade também de estar podendo distribuir um pouco esse livro e essa ideia. E o Laci Flores, eu fiquei feliz, porque eu pensei, eles vão, como todas as escolas, né, eles vão fazer um trabalho legal com o Aldeias Reais, tá bom? Muito obrigado para vocês. E a gente... O que você quer, Nilson? Marlete sobe, Marlete desce. Muito obrigada, tá, gente?